Saudações bactinianas a todos e a todas, a todos que forem chegando por aqui hoje. Mais uma noite deliciosa de diálogos, de trocas, bem ao gostinho que Bactin Artista gosta, que nós todos e todas e todos gostamos aqui. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Olá! Ai, que legal, quem tá chegando. Vão me contando aí se vocês já conhecem o canal, se já vieram aqui ao vivo. Tô vendo uns nomes diferentes surgindo, sempre uma satisfação contar com vocês. Então, esses minutinhos iniciais para quem conhece, mesmo para quem não conhece, for chegando. Boa noite, boa noite. É Wesley Ribeiro, né? Seja bem-vindo. E B. Nunes, seja bem-vindo também. Um grande prazer. Roger, seja bem-vindo, como sempre. Então, aqui o Bactin Artista hoje se reúne novamente, né, com os inscritos, os seguidores, pessoal que acompanha, para a gente falar de uma temática super especial, ao vivo a primeira vez, mas assisto tudo. Que bom saber, gente, eu adoro saber, vocês me contem, viu? É uma grande surpresa sempre para mim quando às vezes eu nem faço ideia que tem algumas pessoas acompanhando e que vem sendo útil, e é sempre tão bom a gente poder saber, né? Isso é tão gostoso, a gente saber que tá conseguindo estabelecer essas pontes. Então, muito obrigada, viu, por me fazer saber hoje. Que bom que tu tá conseguindo acompanhar ao vivo. Então, gente, eu sempre nesses minutinhos iniciais vou dando uma contextualizada aqui para quem não conhece, quem vai chegando, né? O canal Bactin Artista, tanto aqui no Insta quanto lá no YouTube, ele existe para que a gente possa trocar ideias, filosofar juntos, para que a gente possa trocar nossas impressões, sensações, até sentimentos, por que não, né? Tudo isso à luz do pensamento de Mikhail Bakhtin, né, do pensamento bactiniano. Então, para a gente falar sobre vida, sobre arte, sobre aquilo que nos move, com pitadinhas bactinianas, né? Para quem não me conhece, eu sou doutora em letras, em linguística aplicada pela Universidade Católica de Pelotas e também sou graduanda em dança atualmente, né, já há alguns anos. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas só para trazer essas duas, né, elas englobam o meu grande interesse como bailarina, como pesquisadora, como professora. Então o canal surge dessa imensa vontade de conversar, de estreitar laços com pessoas que também, né, colegas que também gostam de falar sobre vida e arte e, claro, trazer o nome de Bakhtin para esse lugar mais próximo, mais íntimo, para que não fique restrito só à academia, né? Então, quem já vem acompanhando já sabe qual é a atmosfera, e quem está chegando vai ser um enorme prazer também poder dialogar com vocês. Quem puder, vá disparando o aviãozinho para mais pessoas a quem esse diálogo possa interessar. Né? Então, hoje, especialmente, né, para quem não sabe, dia 29 de abril é o Dia Mundial Internacional da Dança, né? Então, um momento propício, bastante oportuno, né, eu considerei para a gente trazer esse assunto que sempre está circulando aqui no Bactin Artista, né? Mas hoje, né, em comemoração, eu achei que seria super oportuno falar sobre a minha pesquisa, a minha tese de doutorado, que abarca, né, contempla os estudos relacionados à dança, se juntando ao pensamento bactiniano, né? Oi, Dani, que bom te ver por aqui, coisa bem boa. Então, hoje a ideia é a gente trocar um pouquinho as nossas ideias a respeito disso. Se tiver alguém por aqui que já conheça a minha pesquisa, que já tenha me ouvido falar, comenta aí que eu gosto de saber, né? Mas é uma nova oportunidade. Então, para quem conhece o Bactin Artista sabe que existe o Entre Vozes, né? Que toda semana a gente se reúne e
dialoga sobre algum assunto e nessa oportunidade de troca, né, de fluxo a partir do que vai se dando na interação entre nós, eu vou do pensamento bakhtiniano naquilo que eu vou verificando, né, que eu vou pensando junto, né, a gente vai pensando em voz alta, que literalmente vai trocando essas impressões. E além do Entre Vozes, que são esses diálogos, o projeto Entre Vozes, né? Toda semana eu trago um convidado. Eu comecei no ano passado também esse quadro que é o Coração da Pesquisa, que foi uma oportunidade também de trocar a respeito das minhas pesquisas, das coisas que eu venho, dos assuntos, né? Das temáticas que eu venho me dedicando. E o primeiro episódio, né, do Coração da Pesquisa, no ano passado, foi em relação à minha dissertação de mestrado, para quem não sabe, só contextualizando. Então, foi a respeito da literatura infanto-juvenil, o romance Luna Clara e Apolo 11, de Adriana Falcão. Então, eu fiz uma maratona, né, literatura infanto-juvenil e Bakhtin, com base, claro, né, inspirada ali na minha pesquisa, para socializar a pesquisa também, compartilhar com outras pessoas. Tá tudo disponível. No final a gente também fechou com a Adriana Falcão, ela participou de uma live conosco, então foi um momento muito ímpar, assim, inesquecível. Vou guardar para sempre, literalmente, né? E agora, então, com a dança do ventre, né? E não só a dança do ventre de modo geral, mas também a dança do ventre com as suas particularidades, porque é desse universo que eu também venho, né? Então é isso, gente, tá? O Coração da Pesquisa e a live de hoje é pra gente trocar ideias, né? Para esse momento para eu socializar aqui, para eu compartilhar um pouquinho da minha pesquisa e ajudar talvez colegas que estejam se debruçando sobre Bakhtin, queiram entrar mais nesse pensamento, se aventurar e pensar outros objetos, afinal a dança, né, é um discurso que se dá visualmente, então é um grande desafio de leitura nesse sentido, né? Então a ideia é a gente trocar um pouquinho sobre isso e aí vocês também irem conhecendo um pouquinho mais de outras vozes que me habitam também, né? Que às vezes não é o enfoque, às vezes eu ficar falando sobre a trajetória na dança e esse campo especificamente, mas ele me constitui também, então a ideia é a gente trocar um pouquinho hoje, né, nesse primeiro episódio aqui de danças e Bakhtin, né, falar da pesquisa de um modo mais amplo, mais geral, e nós vamos dando sequências a essa maratona com uma série de temas interessantes em relação tanto à minha pesquisa quanto a outras articulações também com dança, com outros colegas também. Oi, Gilmar, coisa boa te ver aqui também. Que bom que tu veio. Então é isso, tá, gente? Então, para começar esse papo, eu gostaria muito de dizer uma coisa. Eu venho apresentando, claro, a minha pesquisa em outros lugares, né? E tá sendo uma experiência super boa. É sempre bom poder renovar o diálogo, né? A gente poder revisitar coisas que a gente produziu, que a gente escreveu. E se tratando do pensamento da academia, né, não é diferente, né? Então, a importância de a gente sempre estar em movimento, né? Antes de entrar propriamente, assim, na minha pesquisa, né, trazendo alguns dados sobre ela, assim, eu queria trazer um momento de bem contextualização, né, de contar um pouquinho sobre mim. Mas o que eu posso já antecipar de Bakhtin nisso, né, eu sempre venho falando aqui, quem acompanha sabe, né, que Bakhtin estimula tanto a conexão entre vida e arte, né, e uma das maiores riquezas na minha história, eu acredito, né, e aí entra Bakhtin. Eu falei isso no Janelas Filosóficas, em que eu apresentei também, de apresentar a pesquisa ali com o pessoal do Janelas Filosóficas, é justamente isso, o quanto Bakhtin me ajudou
no meu processo de encarar, né, e perceber as múltiplas vozes que me habitam, né, de olhar para todas essas vozes aí, não só a da pesquisadora, não só a da professora na área de letras, né, mas olhar também para a bailarina, né, olhar para a bailarina, essa pessoa que pratica dança, que é movida por dança também, que está envolvida não só em termos do pensamento e da escrita, mas que está articulada com isso, né, através do próprio corpo, né? Então isso também tem uma Silvana, seja bem-vinda, que bom que tu está aqui. Então, tudo isso nos constitui, né? Pensem aí quantas coisas a gente faz, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, que fazem parte de quem nós somos, e às vezes a gente tenta ali fragmentar, não é que a gente tente, na verdade, né, é um pensamento que muitas vezes é estimulado em nós, né, e quanto mais especialistas nós somos, quanto mais focados numa única área, mais realizados nós somos, mais experts somos numa determinada área, né? E na verdade nós fazemos muitas coisas, né? Nós somos muitos e muitas, né? E isso tudo é muito rico, a gente acolher essa pluralidade, essa heterogeneidade que existe nas nossas práticas, né? Então eu venho num processo assim de olhar para essas vozes todas, né? Não é só a questão assim, ó, eu até falei isso também lá no grupo Gelite, quando eu apresentei, né? Compartilhando aqui com vocês, quem não estava lá, né? Não é só a gente pensar assim, o que é conexão, vida e arte para Bakhtin, mas como é que isso toca dentro de cada um, né? Como é que a conexão vida e arte se dá através da minha narrativa, da minha história, das minhas relações, né, do que faz sentido para mim. Então, esse olhar, né, esse olhar pra gente e para as nossas relações, né? Então, eu queria abrir com isso, né? Deixa eu ver o que a Silvana diz. Também gosto de dançar e sou prof de letras. Que coisa bem boa. Vamos conversar, Silvana. Temos muito em comum. Josi, seja bem-vinda, não tô vendo se é bem-vinda ou bem-vindo, mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos, como eu venho falando, né? Então, gente, assim, ó, pra quem não conhece um pouquinho mais dessa minha outra voz, né, antes da academia, né, de me formar em letras, que em termos da minha formação, né, acadêmica é letras, eu sempre fui muito ligada à dança, né, desde criança. Então eu vou propor que nesses minutos, nessa primeira parte da live, eu vou contar um pouquinho dessa minha voz, né, a voz da bailarina. Então eu começo fazendo balé clássico. A Clarice, minha mãe, chegou bem na hora. Que bom que tu tá aqui. Então, assim, eu começo fazendo balé e é importante frisar, assim, eu sempre estudei durante a infância, né, em escola pública, né, e naquela época, bom, da década de 90 ali, que é quando mais ou menos, deixa eu ver ali, quando eu acho que eu tinha uns 9 anos, entre 9 e 11, que foi que tudo se apresentou para mim, assim, de uma forma mais forte, né, que eu tive a oportunidade de começar a fazer aulas de dança, né? Mas antes, propriamente disso, eu já curtia, né? Eu já dançava muito comigo mesma, em casa, né? A minha mãe tá aí, pode falar, né? Desses momentos, né? Que a gente que gosta de dançar, com certeza, se a gente for rememorar antes de uma dança, assim, numa escola, né, desse momento mais codificado aí na nossa história, a gente vai se pegar, né, certamente com visões nossas aí dançando por vários lugares, né, então eu era assim também, eu gostava muito de dançar, sempre gostei muito de escutar música, muito musical,
sempre com fone de ouvido. Oi, Clair, que bom te ver aqui. Legal, o povo do Desabrochando vindo pra cá também, coisa bem boa. Ellen, seja bem-vinda. Então, assim, amava, né? Adorava dançar. Mas foi ali quando eu tava ali pela quinta, sexta série, lá, década de 90. Não tinha muitas condições financeiras naquela época. Quem for ali da década de 90, mais ou menos, sabe como era difícil, né? O acesso, às vezes, né? Não é como hoje, que eu acho que o acesso tá bem mais democratizado, né? Quando a gente quer fazer dança, a gente pode praticar aí várias modalidades, vários gêneros. É uma outra relação, né? Naquela época era bem mais difícil, era bem mais elitista, né? Eu acredito, tá? Não sei o que vocês acham, não considerem nada do que eu tô falando como uma verdade absoluta, mas tô me lembrando daquela época. Pelo menos pra mim não era fácil, não era uma coisa assim tranquila de sair fazendo várias danças aí a partir do meu gosto, né, por bel prazer. Não era fácil, não. Né? Minha mãe aí sempre batalhou muito, né, então não era fácil, né, participar. E naquela época, que eu tava ali na quinta, sexta série, houve uma professora, né, que se chamava Tatiana, tá? Giacometti, se eu não me engano, era o sobrenome dela, tá? Porque a gente acabou perdendo o contato, mas Tatiana é o nome dela completo. E ela passou a dar aulas de balé na minha escola, como professora voluntária. E foi aí que aí a minha mãe, se eu não me engano, me contou, né? Chegou me contando que tinha uma professora de balé na escola e eu quis muito e eu mesma fui lá e me inscrevi e para começar a fazer, né? Foi uma iniciativa bem forte minha. E aí passei a praticar, né? Era voluntário, então isso é maravilhoso, né? Que bom que houve uma professora que se voluntariou, né, para permitir o acesso, né, à dança, né, ainda mais uma dança clássica, né, numa escola em que a maioria das crianças talvez não teriam as condições, né, para fazer, assim, para cursar, né, um curso de dança, assim, regular, né. Então foi uma oportunidade maravilhosa. E ali eu me apaixonei pelo balé, né? Me apaixonei, me dedicava, era super assim, viciei demais, assim, foi algo que conectou muito comigo naquela época. E eu sigo, né, durante ali, ela fica durante alguns anos, eu acredito, né, mãe, ali na escola, ministrando essas aulas, mas houve um momento em que ela precisava se desligar, ela ia continuar trabalhando num clube, eu sou de Porto Alegre, né, ela ia passar a dar aulas num clube lá em Porto Alegre, que era o Teresópolis Tênis Clube, quem é de lá, né, que lembra, enfim, Teresópolis, né, ela começou a dar aula e, claro, né, ia começar a ser pago, é outra relação, né, então eu já estava totalmente apaixonada pelo balé, né? E eu me lembro que ela conversou com a minha mãe, né? Disse assim, é uma aluna dedicada, né? Tem talento, deve ter sido mais ou menos nesse sentido, gostaria que ela seguisse, e a minha mãe sempre me apoiou, né? E graças e eu segui, né? Eu pude seguir. Então eu dei sequência, fiz alguns anos de balé ainda, segui com essa professora, né, na turma dela. Cheguei assim até o momento das pontas, né? No início das pontas, tenho até hoje a minha primeira sapatilha de ponta que eu guardo, né? Quem sabe de herança aí para um bailarino neste mundo ainda, né? Mas assim, ficou de lembrança, né? Não só isso, mas eu guardo essa sapatilha. Então são memórias afetivas que a gente vai guardando. E bem nessa época eu acabo descobrindo street dance,
Então eu acabo, e aí eu, claro, eu sou adolescente já aí, né, 13, 14 anos, bem rebelde, então eu tava naquele momento assim bem efervescente, né? Eu tava querendo romper um pouco, eu acho, com aquelas estruturas já bem conhecidas do balé, então me encantei por essa dança urbana, né? E aí que eu conheço a professora Patrícia Tarasconi, que foi na época, né? Eu conheci o trabalho dela, ela tinha o grupo Horizontes, então, e eu sempre levava muito a sério a dança, né? É uma coisa que pra mim isso é interessante, né? Nunca foi assim só aquela coisa assim, o hobby, né? Lazer. Eu sempre, quando eu, uma vez que eu estivesse dentro, eu sempre queria assim isso, né? Eu queria me profissionalizar, eu já pensava nisso, né? Desde o início foi bem. Ah, eu queria levar a sério, uma rotina, uma disciplina, então eu treinava, era assim super participativa, super engajada, né, nesse meio assim que já me fascinava, né? Eu era uma criança, mas já levava muito a sério. E aí eu comecei, é claro, ter outros contatos ali além do balé, né? Essas professoras trabalhavam também com jazz, com outras modalidades. Por estar dentro de um clube, eu também pude fazer outros tipos de aula, né? Então, axé. Então, eu me metia assim em várias dessas práticas que me faziam movimentar, né, meu corpo. Eu sempre gostei muito disso, né? E assim foi indo, eu segui dançando. Teve uma época ali, coisas da vida, né, que eu tive problemas internos comigo mesma, enfim, né, tem momentos assim que a gente oscila, né? E aí eu não conseguia mais fazer também dança regular durante um tempo, foi um período assim, mas eu seguia dançando, eu seguia pensando em dança. E aí quando eu entro no mestrado, eu retomo de uma forma bem. Aí, claro, eu já dou um salto, né? Eu segui dançando, tá? Minha adolescência, assim, fazendo. Quando a situação financeira me permitia, sempre que eu podia, eu estava envolvida com dança, né? Então, dei sequência. Só não fazia mais balé clássico. O balé clássico ele foi uns 3 anos, 3, 4 anos talvez que eu tenha feito. Aí depois eu segui, como eu disse, no street dance e pipocando, assim, por várias danças quando eu podia, ia fazendo esse zigue-zague, assim, né? E aí foi quando, em 2010, 2011, é quando antes disso, desculpa, quero fazer uma trajetória de certa forma aqui, né? Antes disso ainda, do meu mestrado, durante a graduação ali, né, de 2004 eu já dançava, né, flamenco, né, anterior a isso, né, no início ali dos anos 2000 eu comecei a fazer flamenco, me apaixonei pelo flamenco, maravilhoso. Não sei quem daí, se alguém tem essa experiência com flamenco, me conte, eu gosto. Ou que gosta, que acha bonito, vamos trocando aí, né? Mas foi bem importante para mim conhecer, me achei, né? Assim, né, nesse momento, naquela dança, foi bem importante para mim. Vários insights ali também. E eu sempre falo, né? Eu acho que cada dança é interessante como ela toca de formas diferentes em cada um de nós, né? Em diferentes momentos, né? Eu acho que eu na época que eu fazia flamenco, de certa forma chegou um momento que eu vi assim que parecia que eu tava numa zona de conforto, assim, de certa forma, sabe? O flamenco era lindo, mas eu já me achava muito flamenca, assim, em termos do gênio, né, da personalidade, era uma coisa que parece que conectava muito facilmente comigo, né? E, e eu sempre tive, assim, aquele namoro, aquele flerte, assim, com a dança do ventre, mas parece que eu não me
eu não me permitia, assim, ao mesmo tempo que eu gostava, a ideia já flutuava para outro lugar, né? Parece que não fixava, assim. E aí eu acabei recebendo um convite, né, de uma amiga para ir conhecer. E aí eu acabei aceitando um dia. Eu pensei assim, antes disso eu tinha visto uma apresentação, né, de dança do ventre, assim, mais de pertinho, né? E eu achei linda, assim, uma mulher que eu vi dançando e aquilo me despertou muitas energias, assim, muito interessantes também, né? Não vou entrar nesse mérito, né? Mas qualquer hora a gente pode conversar mais sobre isso, mas só para não me alongar, né? E aí eu aceito esse convite, né? E eu chego a pensar assim, acho que eu tô precisando, eu precisava me desafiar, a gente estava falando de vozes, né? Em outras vozes aí. Tinham outras vozes em mim que talvez o flamenco naquele momento não estivesse acessando e que de alguma forma eu achei que a dança do ventre ia me ajudar a alcançar algumas vozes inalcançáveis em mim. Foi mais ou menos isso, sabe? Eu sempre via que a dança do ventre ela poderia ser muito potente, é, nisso, dessa busca interior, né? Então, trocando um pouquinho algumas sensações com vocês. Oi, Reinaldo, seja bem-vindo, que bom. Eu fiz dança cigana de várias etnias, é um mundo, sim. Silvana também fiz, cheguei a fazer algumas aulas de cigana, como eu disse, eu fui assim por vários lugares assim também, né? E isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana. E aí, enfim, quando eu encontro a dança do ventre, aí já é lá por 2010, né, 2011, eu conheço a Marém, na época ela era a Marém Escola de Danças Árabes em Porto Alegre, hoje é Stars Belly Dance, para quem conhece, que a diretora é a Priscila Fontoura, hoje em companhia, né, da Brisa Marraila, as duas são sócias, né, mas no início era a Marém, era só a Priscila, na época tinha a Rani, que foi a minha primeira professora. Então também tô falando de certa forma esses nomes aqui, né, porque sendo o Dia Internacional da Dança, né, eu acho interessante a gente falar o nome das pessoas que fazem parte da nossa caminhada, né. Todas essas vozes aí nos constituem, né? Tem um pouquinho de cada uma desses grandes mestres, dessas grandes professoras, professores que fazem parte da nossa caminhada, né? Então, de alguma forma, eu trago aqui até como um agradecimento, um reconhecimento pela caminhada, pelo tanto que me ensinaram, né? Pelos aprendizados que seguem acontecendo aí, né? Então, aí eu chego na dança do ventre e nunca mais deixo, né? 2010, 2011, ali eu tenho esse meu primeiro contato. Foi uma dança que me desafiou muito, segue me desafiando, é encantadora, né? Aí a gente, quando eu começar a falar sobre a pesquisa, acho que muito eu vou trazer daí do porquê que eu acho encantadora, do porquê que eu acho desafiadora, né? Mas é isso, eu comecei desse ponto de vista mais pessoal, trazendo um pouquinho para vocês, né, da minha história. É aí que eu chego na dança do ventre, né? E aí eu começo assim, num processo bem desenfreado, porque eu me apaixono pela dança do ventre, então eu me dedico durante alguns anos, assim, muito particularmente a ela, né? Então eu começo a focar bastante na dança do ventre, então não divido tanto os olhares para outros lugares e vou entrar de cabeça mesmo, então aí eu vou passando pelos níveis iniciais, eu me torno também integrante depois da companhia, né? Então vou seguindo, vou fazendo os testes, as provas, participo de workshops, começo a dar aula, né? Então assim, bem ativa no processo, né? Sou chamada para fazer parte como eu disse, da companhia, do grupo da Marém, na época, né? E também para dar aula na escola, foi muito legal. Pude fazer a apresentação também para me submeter, né, para
fazer a carreira fora, né, que é aquela apresentação que a Priscila Fontoura sempre faz, né, em todos os anos, né, com a presença do empresário Omar Nabulsi, da Olga Nabulsi, né, para aquelas bailarinas que desejam fazer carreira fora, no exterior, né? Então foi um momento bem legal também de participar, de ver como é que isso funciona, né? Esse tipo de seleção. Então, uma experiência bem rica, né? E isso para dizer, bom, aí eu sigo dançando, né? E aí vem a oportunidade de fazer um doutorado e de encontrar um orientador que topa, né? Topa esse diálogo, né, entre as letras, a linguística e o campo da dança, né, que é o Adail Sobral, meu orientador. Agradeço muito a ele, né, por embarcar junto, por tornar possível também, né, esse diálogo. Então foi a partir daí começa a minha pesquisa. Nesse processo também teve muita crise, né? Muita crise já dentro da dança do ventre, alguns desconfortos, aí eu vou sentindo falta de outras particularidades e vou atrás disso. É aí que eu acabo conhecendo nesse processo a dança contemporânea. Aí eu me apaixono pela dança contemporânea e também as particularidades, né, que me tocam muito das abordagens somáticas, né? Então eu vou descobrindo profissionais, né, que trabalham nessa linha com técnicas de educação somática ou abordagens, né, de educação somática, abordagens somáticas, desculpa. E o primeiro nome, né, que eu gostaria de citar é a Bethany Martinez, que foi a minha primeira professora de dança contemporânea, né? Foi ali, eu fiz uma oficina com ela na Casa de Cultura Mário Quintana, em 2013, se eu não me engano, era o ano. E eu vi assim, nossa, era tudo que eu precisava, sabe? Era coisas que eu buscava, né? Basicamente, assim, processos que dessem uma abertura maior para criatividade, para processos de experimentação através do corpo, né? Isso estava me chamando muito naquela época. E na dança do ventre, nos contextos em que eu estava, eu estava sentindo de certa forma não uma abertura assim tão grande para esses processos dessa forma, né? Como eu vejo nessas danças, né? No trabalho com essas danças. E aí isso tudo começou, claro, vão gerando desconfortos, os desconfortos vão gerando também questões pra gente, né, na nossa vida, e essas questões vão se materializando, por exemplo, nas pesquisas, nas coisas que a gente busca, né? Então foi muito bom, tá? Amava e amo dança do ventre, mas o modo, né, o modo como eu me relacionava e como eu queria me relacionar, de certa forma, eu não estava me encontrando, sabe? Eu estava num momento assim, me sentindo um pouquinho um peixe fora d'água, como eu comentei uma vez com a Andrea, uma colega de dança aqui também, que segue, tá sempre junto. E aí, nessas buscas é que veio a dança contemporânea, eu gostei muito as abordagens somáticas, e aí eu acabo entrando na URGS, né, como aluna especial, eu vou tendo toda uma vivência lá dentro da universidade, consequentemente tendo muito contato com professores que trabalham, né, com essas linhas. Tem aí o exemplo, eu vou dar da Cibele Sastre, que foi a primeira professora assim, com a qual eu tive mais uma ligação, né, assim, propriamente das abordagens somáticas, né, e aí se estabeleceu um vínculo bastante forte. Através dela eu fui conhecendo outras professoras, como a Tatiana da Rosa, que já participou de lives aqui também para falar um pouquinho da trajetória dela, que é maravilhosa. Então, notem assim, ó, e claro, aí dentro da universidade, né, eu comecei
a participar cada vez mais de projetos de extensão. É aí que eu acabo depois, quando eu volto de Paris, porque eu concluo meu doutorado lá na Paris 8, né? Então eu fico 6 meses lá durante o doutorado sanduíche. E quando eu volto, eu também começo a participar regularmente dos encontros semanais do Estudos do Corpo, que é orientado, né, pelo Wagner Ferraz, que também é professor, bailarino, né? Então também trabalha muito com essas abordagens somáticas. Foi maravilhoso, porque aí cada vez mais entrelaçando também os meus interesses em pesquisa junto, né? Então foi um processo muito rico. Uma coisa foi dando abertura para outra, né? Várias redes foram se formando aí. E aí eu noto assim, o meu corpo absorveu tudo isso, né? Meu corpo era tudo isso. A gente tá falando de várias vozes, né? Não é mais só, não é só um corpo que dança do ventre, é um corpo que tem nele, que guarda nele todas essas memórias, né? Todas essas outras vozes, e assim é com todos nós, né? Então isso já se eu convido sempre a gente fazer essa reflexão, né? Que vozes nos habitam aí, né? Pra gente olhar para isso. Porque isso é muito potente, isso é o que nos diferencia, né? Ninguém tem a trajetória igual de uma outra pessoa, né? Somos únicos nesse sentido, né? Então é muito bonito a gente poder olhar, reconstituir essa história, né? E a gente também valorizar isso, né? Valorizar isso tudo que faz parte da nossa vida, né? E aí, bom, eu segui pesquisando, participando de projetos de extensão, aí desde 2018, que eu entro no curso de dança como aluna regular, daí oficial, né? Porque eu sempre quis fazer dança, né? Antes de entrar em 2000 agora, né, desculpa, na graduação em dança, lá em 2004, junto com o vestibular de letras, eu já tinha feito vestibular para dança, mas aí por questões da vida eu optei pela letras, né, mas nunca deixei aquela vontade, né, de cursar a graduação em dança, eu sempre tive essa é mais que vontade, né, sempre foi algo assim de um lugar dentro de mim por uma realização mesmo, assim, eu sempre quis fazer a graduação em dança. E hoje estou realizando, né, esse sonho aí, tendo também uma caminhada, né, uma trajetória dentro do curso de letras que me possibilitou também já pensar dança junto, né? Então foi muito bom. Segue sendo muito bom. Então, eu me lembro que na época da tese, da construção da tese, de estar vivendo isso, né? É uma coisa que até eu brinquei na época, né? Eu sempre. Às vezes a gente tem essas vozes recriminatórias da sociedade, né? Ah, essa guria só pensa em dança, né? Agora eu tô fazendo um doutorado em dança, preciso pensar, né? Não vou mais sofrer represálias, né? Nesse sentido, né? Era muito aquela voz assim, agora o meu corpus é isso mesmo, né? É pensar essas questões. Eu estava muito feliz, né, de poder estar fazendo isso. Então, importância, né, da gente amar aquilo que a gente faz, disso nos tocar. Então foi maravilhoso. Então isso é só um pouquinho assim da minha trajetória, né, para contar um pouquinho para vocês desse lugar, né? E para dizer assim, muito disso é o que vai aparecer também na minha pesquisa, né? Na tese de doutorado. As coisas não são aleatórias, né? Tudo que aparece ali, né, do ponto de vista acadêmico, existe aí na vida, está se movimentando, é real, é concreto, né? E diz muito, né? Diz muito da gente, e é claro, Bakhtin vai falar do autor-criador, né? Obviamente, aqui a gente está falando de esferas
do autor pessoa, né, de certa forma. Aqui esse momento nosso de troca tá indo também para esse lugar, né, para que vocês me conheçam um pouquinho. Mais uma vez lá na pesquisa, né, já é ali eu já não sou mais a Marice, né, já é um autor criador, uma autora criadora que está ali movimentando aquilo tudo. Mas esses mundos se conectam, né? Essas vozes também se conectam, embora tenha suas particularidades. Então, é isso, vamos a elas, gente. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem bastante à vontade, tá? Se eu puder responder, estamos aqui, tá? Então, sobre a pesquisa, né, gente? Vocês viram ali, né? A minha pesquisa ela é intitulada Danças do Ventre, tá? Uma perspectiva dialógica. E aí eu sempre acabo falando, né? É danças do ventre mesmo, né? E aí esse danças do ventre, às vezes, algumas pessoas vinham falar comigo e de repente até acreditando assim, se é que foi algum erro, alguma coisa, né? Não, mas é danças do ventre mesmo, né? Não, porque não é a dança do ventre. Então eu sempre gosto de reforçar isso do título, porque já é uma concepção também bakhtiniana, se a gente pensa do ponto de vista de a gente não compreender dança como uma dança una, né? Uma dança una, uma dança pura. São as danças do ventre, que existem várias, né? Cada uma tem um modo de dizer, né? Tem o seu modo de se dizer, e é sobre isso que a tese vai falar, sobre essa pluralidade, sobre essa heterogeneidade, a gente olhar para essas vozes todas, né? Claro que a gente não abarca tudo, né? O mundo inteiro, mas assim, algumas particularidades, né? A gente já consegue sinalizar ali. Fernandes, PR, Moninha. Em que sentido você coloca a dialogia aí? Em termos culturais também, né? Agora que a gente vai entrar na questão da pesquisa mesmo. Moninha, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Então, aqui a gente está começando, né, falando sobre isso. Tem a ver, sim, com o cultural, né? Vocês sabem que não sei se tu já se debruça sobre Bakhtin, coloquem, a gente, eu sempre gosto de saber, né? Quem está estudando, quem também tem pesquisa, é sempre bom a gente trocar nesse sentido, né? Então, Bakhtin a gente sabe, né, ele se debruça inicialmente sobre a literatura, né, e aí se a gente pensa em alguns conceitos, algumas diretrizes, como a polifonia, por exemplo, que ele se debruça sobre as obras de Dostoiévski, né, para compreender esse fenômeno literário ali, né, que ele vai descobrir através de Dostoiévski, que aquela tradição já não é mais a mesma ali, né? Ele vai perceber certas particularidades nos romances de Dostoiévski, nas personagens e na forma, né, da autoria se colocar, né? Então, Bakhtin ele vai trazer com isso, né, esse reforço de que a obra de arte ela não é mais um artefato, né, um objeto, de a gente olhar para isso sob o ponto de vista estético, né, daquela tradição literária romântica, né, vamos dizer, o belo, o estético. Não, vai ter aí toda uma carga ética junto, né, esse estético e ético, então é vida e arte, e obviamente compreender as relações sociais, culturais, históricas envolvendo essa obra, né? Os contextos específicos, né? Oi, Andreia, que bom que tu veio. Deixa eu ver aqui. Dialogia, assimilação, porque dependendo da região temos diversidades, heteroculturalidade. Acho que agora eu tô explicando, qualquer coisa tu me sinaliza, tá? Acho que eu acredito que eu até já falei, mas se não pode me perguntar.
tá? Se tiver uma particularidade aí, a partir de agora que a gente está entrando mesmo, tá? No assunto. Que bom, Andréia. Sou bactiniana e faço parte do grupo do professor Fábio. E do professor Ivo. Um abraço para eles. Saudade deles aqui por aqui também. Estamos juntos, então, juntos e juntas. Então, é isso, social, cultural, né? Tá junto, tá conectado, é inerente à obra de arte, a gente não tem como dissociar isso, né? Então a gente vai ver um outro olhar, né, para a obra de arte, como eu vinha falando, não só mais nesse aspecto estético e nem dessa psicologização, né? Bakhtin vai falar sobre isso também, mas é a gente poder verificar, e aí eu acho que é fantástico, né, quando Bakhtin vai falar sobre essa nova relação que existe a partir da autoria, né, que Bakhtin vai falar sobre a respeito de Dostoiévski, essa relação horizontal, né, que ele vai verificar. Então, nem a obra de arte é mais esse estético desprovido desse mundo ético, né, como se esse vida e arte não se conectassem, e também não é essa relação em que só o autor, né, tem um domínio sobre tudo que se passa numa obra, né? Só ele detém, como se ele detivesse todo o poder sobre tudo que existe, né? Ele sabe tudo, então ele sabe tudo que vai acontecer na trama, ele que sabe quem são as personagens, é ele que dá voz aos personagens, né? E aí, a partir de Dostoiévski, ele vai ver que existe toda uma nova forma de relação, né? Então, onde as personagens se dizem através de suas próprias vozes, né? Onde existe esse outro, né? Que é participante, né? Ele não é que ele vai falar o eu não indiferente, né? Então a gente vai ter esse outro que participa da obra de arte, né? Há um processo aí de cocriação também, né? Então todas essas questões que fazem parte desse mundo na literatura, por exemplo, desse gênero verbal, né, que nós vamos encontrar em Bakhtin, é o que eu acabo também refletindo sobre essas mesmas relações agora do ponto de vista da dança. Só que, obviamente, não é uma noção de aplicabilidade, né, gente, de pensar assim, não, então existem certos parâmetros, certas diretrizes que a gente observa num objeto verbal, por exemplo, num romance, e tudo vai se dar exatamente da mesma forma quando eu pensar em dança. Não, né? São dois objetos, dois gêneros diferentes e eles vão também reclamar, né, as suas próprias vozes, as suas particularidades, né? Eles vão... Não é como se eles coincidissem, não é isso. E esse é o grande desafio. Como ler o discurso, né, um discurso visual que se dá através da dança, porque a dança, claro, a não ser que ela tenha elementos, né, também da escrita, da palavra, que ela seja uma dança que articula, né, aí verbal e visual, né, a não ser isso, claro, que também há, né, mas se é só uma dança, se é uma dança solo, se a gente está, por exemplo, verificando, né, analisando por aí, bom, é um discurso que se dá exclusivamente através do discurso visual. Então, como é que a gente pode fazer essa leitura com Bakhtin, né? Então, assim, eu me lembro na época, né, que eu comecei a pesquisar, eu já antecipei o nome do meu orientador, que é o professor doutor Adail Sobral, né, e como eu fiz o doutorado sanduíche na Paris 8 lá, quem me orientou foi a professora doutora Marília Morim, né, lá na França foi ela, então para se mencionar, depois eu vou colocar os nomes todos aqui, tá, mas já só porque eu já acabei entrando, né, já em alguma esfera aqui
de contextualização teórica, de certa forma, né? Já antecipando. Então, trazendo isso, eu acho importante essa sinalização dessa particularidade, né, de não aplicar. Era isso que eu ia falar do Adail Sobral, que ele na época, eu me lembro que eu ficava muito curiosa para, por exemplo, fazer leituras da semiótica, né? E aí ele me estimulava, não, Marice, não vai por aí, não vai por aí, pensa Bakhtin. E aquilo eu penso que foi bem bacana no meu processo, porque a semiótica ela já tem toda uma outra constituição já por onde a gente pode partir para pensar esse discurso da imagem, né? A comunicação, a imagem, mas pensar através de Bakhtin, com Bakhtin, é um grande desafio, justamente porque a gente vai estar saindo de um lugar em que a gente refletia sobre determinadas questões a partir da palavra, e como é que se dá isso, como é que se dá aquilo a que a gente pode chegar por meio da palavra quando a gente não tem palavra, quando a gente só tem movimento, quando a gente só não, né, gente, quando temos movimento, quando temos gestos, quando temos expressões, o que elas comunicam, né? Então, esse lugar da dança como discurso também não é algo que todos nós queremos e temos essa intenção de discutir a partir daí, né? Eu mesmo tenho vários colegas da área, são da área da dança, e nem todos se debruçam sobre essa questão da dança como discurso, né? São particularidades. Eu noto que no meu processo eu sempre vi muito por aí, talvez também por ser professora, eu tenho mãe professora, né? Então essa voz aí da docência e também de ter uma relação bem forte com a literatura, porque tem a ver, né, com o meu percurso também. Essa coisa da palavra, eu sempre tive uma conexão muito forte com a palavra, né? Então, eu notei que no meu processo eu sempre, de certa forma, buscava esse olhar, né, da intencionalidade, dos contextos, né? Isso se dava na pesquisa e eu notei que que isso também aparecia quando eu dançava, né? Quando eu montava uma coreografia, quando eu também me apresentava, quando eu analisava uma dança, eu percebia essas relações, né? Quando tinha uma apresentação, um show, né? Eu ficava analisando todos os aspectos, as partes, né? Eu gostava de prestar atenção nesses detalhes, né? Então, tem tudo isso. E aí não é só a gente aplicar uma coisa na outra, né? Então, assim, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Deixa eu só ver os comentários, que eu não gosto de perder os comentários. Aqui, deixa eu ver. A dança do ventre tem uma peculiaridade, pois faz parte da cultura oriental, faz parte desse povo. Ela é significativa e tem sentidos diversos. Como você vai lidar com isso? Moninha, a minha tese ela foi defendida em 2017, tá? Obviamente eu não falo do ponto de vista, não sou antropóloga, né? Que é do ponto a minha preocupação aqui por onde recai o interesse da pesquisa, é isso que eu vim falando agora. Talvez até acho que tô lendo teu comentário agora, acho que acabei já respondendo, né? Eu falo do ponto de vista da linguagem mesmo, então de perceber assim como a gente pensa na nossa comunicação do nosso dia a dia, na nossa rotina, né? O que a gente diz, para quem a gente diz, em que contexto, tudo isso precisa ser levado em conta, né? Quando a gente quer tanto se fazer entender, né? Quanto entender as outras pessoas, né? Para entender essas relações a gente leva em conta isso, né? Então foi por aí que eu caminhei, tá, na tese, para entender assim
a dança como linguagem, a dança como discurso, entender como cada diferente dança do ventre, né? E aí eu vou, claro, eu já vou dar as particularidades da pesquisa, né? Já vou falar sobre isso, mas como cada uma daquelas danças que eu analiso, né? Como é que essas relações se dão? Como é que essas questões contextuais nos ajudam a compreender as vozes, as valorações sociais que essas autoras, essas bailarinas, essas danças estão comunicando ali, elas estão enunciando, tá? Aí a partir de agora eu vou seguir falando, tá? Acho que já vai ficando mais claro, tá? Karine Mendes, seja bem-vinda. Seu trabalho é muito bom e original. A dança do ventre é gestual e sensual. A sensualidade é muita coisa, né? Sim, e aí tem uma particularidade. Obrigada, tá, Moninha, pela interação aqui, isso é bem legal. A gente vai chegar lá, tá? Porque tem a análise de 4 danças na minha tese e uma delas em particular tem muito forte essa voz aí que tu colocou. E aí eu sempre fico muito curiosa para saber como é que quem tá de fora enxerga essa dança, né? E é bem isso, a gente vai cair bem, vamos guardar essa tua questão, tu disse assim, a sensualidade diz muita coisa, né? Porque é uma provocação também, de certa forma, que eu faço lá na tese em relação a essa voz de sensualidade, né? Então, mas nós vamos chegar lá, tá? Hoje eu vou falar assim de modo mais amplo, vamos ver como é que vai no tempo para não ficar cansativo aqui, mas a gente vai chegar lá, tá? Aqui, Adeus Sobral, Bakhtin é artista puro, ele vive Bakhtin e a Marília também. E ela trabalha muito com filmes iranianos. Sim, são grandes referências, né? A Dail e Marília já estão aí na trilha há muito tempo, são nossos grandes mestres, né? Eles que... Bom, a Dail, né, temos uma caminhada aí dentro da pesquisa juntos, foi sempre um grande prazer, né, poder caminhar com ele. Marília também, ter tido a oportunidade de ser orientada também por ela no doutorado sanduíche, né, também se debruçando sobre as questões verbo-visuais e visuais também, né, então foi muito rico para mim, com certeza. A gente segue aprendendo com eles e trocando, né? Você está muito bem orientado, parabéns, muito obrigada. Muito obrigada. A Daí foi meu colega no Lael e conheci a Marília também, PUC SP, sim. Adriana, seja bem-vinda. Respondi, que bom. Cheguei no meio da sua fala, não peguei o início. Depois fica disponível tudo, tá? Se o astral quiser, vai dar tudo certo, vai ficar tudo salvo, como sempre. Qual é o título da pesquisa, tá? Eu já vou botar aqui, certo? A pesquisa é Danças do Ventre, uma perspectiva dialógica. Aqui no canal eu já deixei os links também para quem quiser acessar, tá tudo disponível aqui. Qualquer coisa é só me chamar também ali no privado que a gente pode conversar. Então, gente, dando sequência, né? Então, é o seguinte... Sobre a tese, informações básicas, né? O título eu já falei, já vim trazendo um pouco desse entendimento do porquê as danças do ventre, né? Dessa importância aí de a gente entender o universo da dança, essa voz como uma voz plural e heterogênea, né? Então já entra aí. Na tese, questões também, embora não seja o objetivo primordial dela, mas a gente nós tocamos nessa questão da dança pura, né, que muitas vezes a gente ouve falar ainda, né, em certos discursos de uma dança pura, de uma dança única, de uma essência da dança do ventre, justamente porque ela tem muito é uma dança que divide muitas opiniões, né, em termos daquele marco da origem, por todo esse deslocamento social, cultural, né, que essa dança tem, então abre aí muitas questões, mas aqui as danças do ventre já nos possibilita
esse lugar de reforço, né? Para que a gente já olhe para a questão da dança, para esse objeto estético, como, né, justamente entendendo a pluralidade que existe, as hibridações, né? Que a gente vai acabar falando sobre isso na tese. Então, a tese foi defendida em 2017, orientada, como eu disse, pelo professor doutor Adail Sobral, aqui no Brasil, e durante os 6 meses de conclusão na França, né, na professora doutora Marília Amorim, né, que é da Universidade de Paris 8. A banca foi constituída pela professora doutora Beth Bright, né, da USP, foi também dos professores, né, externos, o professor doutor Jean Gonçalves, ele é da área do teatro, também articula aí com o pensamento bakhtiniano, e foi super bacana poder conhecer mais do trabalho dele e também poder contar com ele na banca desse ponto de vista, né. E os professores internos, né, da Universidade Católica de Pelotas foram o professor Dr. Wilson Leffa e a professora doutora Fabiane Marrone. Então foi muito bacana esse momento, né? Faço aqui uma menção ao professor Hilário Bom, né, quem teve a oportunidade de conhecer, uma pessoa inesquecível, pesquisador inesquecível, que fala assim fundo dentro da gente. Ele faleceu, se ele não tivesse falecido certamente ele participaria da minha banca, e deixo a minha homenagem, meu agradecimento também a ele aqui, né, que ele segue com a gente também, né, independente de não ocupar mais esse lugar aqui, né, fisicamente falando nesse plano, mas ele segue me acompanhando nas reflexões todas e sempre tinha muita curiosidade. Ele vivia me dizendo: Marice, como é que tu vai fazer para resolver isso, para responder aquilo, né? Então, assim, eu sempre lembro com muito carinho, com muita admiração. Então, assim, gente, ó, para falar um pouquinho das diretrizes, né, que interessam mais a pesquisa, né, e também a concepção mais teórica, né, que faz parte da pesquisa. Claro, é Bakhtin, em peso é Bakhtin, e quando eu falo Bakhtin, é Bakhtin diretamente dele e do círculo, né? Do círculo que vai se renovando, que se constitui até hoje, vai se formando a partir daqui. Então, obviamente, entra Beth Bright, entra Marília Amorim, entra Fiorin, entra Faraco, entra toda essa rede aí que vai possibilitando essas articulações todas aqui entre os objetos verbais, verbo-visuais e visuais, né, que eu vou entendendo que me ajudam a refletir e me ajudam, assim, nos meus questionamentos, né, claro, em relação à dança, né. E junto, isso foi muito bacana, foi muito gostoso de pesquisar também. Eu não sou da área do teatro, mas como meu objetivo era também falar da dança e entendendo dança como linguagem, aí eu vi uma voz potente para trazer o teatro, né? Por isso que o Jean também participa da banca, por isso que eu vou também buscando dialogar com alguns referenciais do teatro, para entender esse bailarino autor, né? Para entender também essa questão das aproximações entre esse ser bailarino, ser bailarina e a questão de autoria e de personagem, né? Porque aí, se a gente pensa na Bakhtin, ele vai trazer muito a questão da literatura, né? Então, o autor criador, o personagem e o leitor, né? E quando a gente pensa a obra de arte, a dança, a gente também vai ter essas relações, né? Que é isso que eu falei na época, né? Quando uma bailarina, um bailarino dança, ele também está numa posição de autoria, né? Quando ele coreográfica, por exemplo, ele está também criando ali, né?
Ele tá criando um novo mundo ali, né? Tá tendo uma transfiguração, né, do mundo da vida para o mundo da arte, né? E nisso também existem personagens que pode ser ele mesmo pode estar encarnando uma personagem, né? Ele ou ela, a bailarina, né? Além da posição de autoria, existe essa personagem também encarnada e vai existir, claro, alguém que vai ler, que vai receber essa obra, né? Então, o espectador, né? Ou a espectadora, né? O público, né? Então, houve ali também um diálogo para quem se interessa, né? Na minha tese, com alguns referenciais do teatro, e aí eu destaco o teatro do Yoshio Oida, que é o teatro oriental, né? E aí eu já achei super potente justamente porque Dança do Ventre já vai trazer aí muitas especificidades ocidentais e orientais em diálogo, e aí, claro, se a gente pensa um teatro que também vai trazer certas noções orientais, né? Umas bases orientais muito fortes ali, as diretrizes, isso também é falado do ponto de vista ocidental, né? Então achei que seria um bom diálogo e de fato foi. Para mim foi, né? Foi muito, houve um ganho muito grande em trabalhar com essas particularidades do teatro junto aqui. Então, além das diretrizes bakhtinianas, entram algumas visões, né, de alguns referenciais do teatro também, para quem se interessa. E aí, se a gente fala do ponto de vista bakhtiniano, existem algumas diretrizes, claro, que nos interessam bastante, que é claro, né? Embora, gente, eu sempre repito aqui, quem acompanha, né, o canal, eu sempre falo, né, Bakhtin não é estruturalista, né? Então não é uma leitura que a gente possa assim, ó, é sempre um desafio ler Bakhtin, né? Porque ele nos cutuca para que a gente faça o entendimento da rede, né? Da rede, do próprio pensamento, né? Que é aquilo, assim, a gente não vai encontrar facilmente, né? Isso nos diálogos com a Rosana a gente acaba comentando bastante, né? A gente não vai lá, o que é dialogismo? A gente vai encontrar em tal livro e tem lá uma frase, um parágrafo dizendo o que é dialogismo, o que é polifonia, e tá tudo nas caixinhas bonitinhas pra gente, quando a gente precisa dar resposta, a gente só vai lá e ativa esse conhecimento, né? Não é assim. Então, a gente precisa sempre enfatizar que Bakhtin ele é filósofo, né? Então, como filosofia, a gente precisa cada vez mais se esforçar para entender, a meu ver, tá, gente? Entender essa rede toda, como essas diretrizes elas se entrelaçam, como elas se relacionam, porque para entender dialogismo eu preciso também entender polifonia, eu preciso também entender o que é essa interação para Bakhtin, eu preciso entender o que é monologia, tá tudo conectado. O que a gente vai descobrindo são as nossas formas, os nossos caminhos de acessar o que são essas diretrizes, mas sempre buscando entendê-las nessa conexão, né? Esse pensamento bakhtiniano, né? Por isso é tão desafiador Bakhtin, né? Não é um pensamento que é fácil, né, de a gente articular, né? Não é uma coisa tranquila, né? Mas isso é que é bacana, que é revelador do processo, né? Essa busca pelo nosso entendimento e como é que a gente deixa isso visível para nós mesmos e como é que a gente faz o outro participar desse entendimento, né? Isso é muito interessante. Até quando perguntam assim, as dicas de leitura, né? O que se deve ler. Em qualquer obra de Bakhtin que a gente pegue para ler, né? Para entrar em contato, a gente vai encontrar, a meu ver, todas as diretrizes ali em funcionamento desse ponto de vista. Né? Claro,
As obras elas vão trazer especificidades, particularidades, claro, vão, mas vai estar tudo ali, tá tudo amalgamado ali, né? Então acho interessante. Aqui eu vou estar dividindo assim, propondo uma divisão só como uma forma didática aqui de falar sobre alguns conceitos e aspectos para deixar isso mais visível aqui para o nosso bate-papo também, né? Mas é entender toda essa rede, tá? E não tem essa divisão, né? Tá tudo junto. Quando eu falar de um aspecto, todos os outros que eu também citar vão estar aqui junto, tá? A gente entender dessa forma, gostaria de fazer essa ressalva. Quando eu conheci Bakhtin, eu achei que era bem complexo, já hoje em dia eu tenho certeza. É bem por aí, Roger. É aquilo, né? Só sei que nada sei, cara. Cada vez que a gente vai lendo, a gente se sente mais desafiado, é mais e mais complexo, né? Mas é isso que é bacana, é isso que é rico do processo, né? Então, dentre essas diretrizes bastante caras, né? Obviamente uma delas é o dialogismo, óbvio, né? Então, aqui, né, para quem não está muito familiarizado com o Bakhtin, ou mesmo quem está, né, para a gente trocar aqui. Aqui o que interessa é entender o diálogo, né, não como apenas convergência e não só também um diálogo assim face a face, né? Estamos conversando, então estamos dialogando, mas não entender a natureza de confronto, de tensão, né, entre pontos de vista, né? Então, Bakhtin vai falar lá, né, em relação até às personagens, né, de Dostoiévski, como se elas fossem ideólogos, né? Então, é a gente também entender que, acho que a gente pode fazer essa analogia, né, se a gente pensar em todos nós aqui, somos cada um de nós, né, sujeitos que também, de certa forma, somos ideólogos, né? Também somos diversos pontos de vista sobre o mundo, né? E esses diversos pontos de vista eles estão juntos, eles são concomitantes, né? Eles se dão simultaneamente, né? E aí, se a gente vai pegar a concepção também de Bakhtin, quando ele fala da polifonia, que é entender esses diversos pontos de vista, essas valorações sociais presentes no mundo como plenivalentes, que ele vai falar, né? Plenas de valor, equipolentes, né? São todas vozes com o mesmo grau de importância. Isso é interessante para a gente. Então, essa concepção de dialogismo é bastante necessária aqui para a gente perceber esse universo da dança também, né? Então, aí a gente volta para aquele as danças do ventre, né? Então, encarando essa diversidade e encarando essa tensão, né, que existe entre uma voz e outra, né? Então, são diversos pontos de vista aí em comunhão, se dando simultaneamente, né? E aí é interessante a gente pensar também a nível polifônico, né? Não existe uma voz melhor do que a outra, né? Essa questão da hierarquia, né? De novo, a gente vai ver aqui em Bakhtin um mundo em que as relações são propostas de maneira horizontal, né? Bakhtin é marxista dialético dialógico, né? A gente não pode esquecer disso. Então, essa relação horizontal, né? E aí a gente se pensa na monologia, né? Então, essas vozes aí que podem se dar de modo centrípeto, então esse fechamento, aquelas vozes ditatoriais, né, que vão impor a sua como única, como uma voz, né, que precisa se sobressair em relação às demais, né, e as vozes centrífugas, aquelas que são vozes de abertura, de flexibilidade, de movimento, né, então olha como isso tudo é importante pra gente e comunica, né, claro, com o nosso mundo, o mundo da vida aí, né, essas relações se dão
As nossas relações, elas se dão assim, né? Existem, são relações de poder, né? E aí Bakhtin que vai trazer também essa noção, né, de que não há palavra neutra, né? A palavra, ela existe ali na sua natureza, em termos de significação, né, do que é repetível, do sistema, que a gente localiza aí quando a gente pensa língua, linguagem, né, esse lugar da estrutura, né, da palavra dicionarizada, mas ela não é só isso, ela carrega sempre ali uma ideologia, existe sempre a palavra, ela sempre vai ser valorada, ela sempre vai carregar, né, por isso que ele fala da carga axiológica, né. Então aqui da mesma forma, para entender o discurso a dança como discurso, né, essas relações também vão estar aí. Essas danças, elas também vão representar ideologias, elas também vão trazer diferentes vozes aí para, né, para articular, né, junto de nós, né, um pensamento, uma dada, é bem isso, né, a voz, elas vão, diferentes danças vão trazer vozes distintas, né, mas aí como é que a gente observa isso, como é que a gente chega a concepção de que uma dança representa uma dada voz, né? E aí eu me lembro que Bakhtin fala que a gente precisa olhar para o modo de falar, né? Quando ele pensa na literatura, né? Mas e aí quando a gente tem uma dança, como é que é, né? Então aí tá a minha curiosidade de saber como é que se dá isso, né? Quando a gente pensa dança. Aqui, Adriana, que bom, Adriana. Então, isso é uma coisa, né? E aí um outro aspecto é bem interessante, que eu me lembro, o Adail, eu sempre acabo citando isso aqui, sempre acabo mencionando. O Adail era uma pessoa que eu acredito que ainda fale bastante sobre isso, né? A gente conversava muito, né, desse campo, é bem normal a gente que, mesmo nós que somos já bakhtinianos, já lemos a respeito, já pesquisamos, né, vira e mexe a gente vê, né, alguém comentando, essa obra é bakhtiniana, ou essa dança é bakhtiniana, ou coisas desse tipo, assim, né, e aí a gente, ou é dialógica, né, meu título até é, né, uma perspectiva dialógica, Danças do Vento, uma perspectiva dialógica. Mas não é nem assim a questão propriamente de dizer que é dialógico, é a gente ter claro qual é a peculiaridade, porque dialógico a gente já está entendendo, se já somos bakhtinianos, já estamos partindo desse lugar de que tudo é dialógico, vamos dizer assim, né? Então, a depender de como a gente traduz o nosso pensamento, a gente leva isso, é chovendo molhado também, né? Então, quero dizer assim, a gente precisa, mais do que sinalizar o dialógico, né? Qual é a particularidade, qual é a especificidade dialógica, né? O que torna aquele objeto, aquele corpus, que reveste ele daquilo que nos encanta, daquilo que nos toca nele, né? Então, dialógico já é, né? Mas qual é a particularidade? Então, isso que eu acho interessante. E aí, no meu caso aqui, a particularidade, né? É a própria questão do visual, né? O visual como objeto, né? Como objeto estético. É o desafio de leitura, é o grande desafio de leitura, é a particularidade, é aquela especificidade discursiva que eu vou estar me propondo, né, a investigar. E fora, claro, e aí a gente vai cada vez mais recortando, né, fazendo o nosso recorte, vendo qual é tendo mais acesso ainda a cada vez mais particularidades daí. E aí, claro, no meu caso, as danças do vento já vai dando bem esse caminho, né?
no meu caso. E aí, de novo, a gente precisa sempre ter muito claro que não é a aplicação, né? Eu até tenho um ranço dessa palavra da aplicação. Eu acho que a gente acaba também escutando muito, mas eu acho que a gente deve, se pudermos, né, evitar assim esse lugar da aplicação. Claro, dependendo do que a gente vai fazer, né? Mas não procurar evitar quando o que a gente quer é descobrir como se dá a relação, quando a gente tem uma outra proposta, né? Mas não é porque a aplicação parece, ela dá mais essa dimensão assim, olha, eu tenho feito uma série de movimentos aqui e eu vou replicar de maneira igual e isso é aplicar, né? E não é, né? No meu caso, não é o que eu queria, a aplicação. Então, estou compartilhando aqui um ranço que eu tenho com a palavra, porque para mim essa palavra ela traz, né, essa carga valorativa, ela traz para mim essa ideologia de que a gente vai buscar aquilo que a gente já sabia que ia achar, né? Que o Adair que fala, ele tem até essa afirmação num artigo, depois eu posso deixar nas referências, né? Que às vezes a gente vai procurar coisas que a gente no fundo já sabe que vai encontrar. Então essa aplicação, né? E não é muito mais um desafio. Então aqui eu sempre gosto de sinalizar, né, que por exemplo, o discurso verbal, ele entrou para mim, que eu já venho, né, a minha pesquisa de doutorado, ela tem relação com o que eu já pesquisava no mestrado, que eu me debrucei sobre o conceito de arquitetônica, de polifonia, né? Então ver essa questão da autoria, da relação com as personagens, da relação com o espectador, né? Então do conteúdo, do material, da forma, como é que isso se dá aqui, agora quando a gente tem a dança, aquilo tudo. Então já vem de lá, mas não é simplesmente coincidência. Isso precisa ser bem colocado. Então, o verbal, né, o discurso verbal, o pensamento bakhtiniano que é construído a partir da literatura, me serviu como norte, né, da mesma forma, os artigos, né, da Betty Bright, do restante que compõem o círculo e mesmo Bakhtin, todos eles vão me servindo como esse norte, mas para que eu possa compreender como essas mesmas relações, ou mesmo outras, vão se dando a partir do visual. Que é isso que é a grande novidade para a gente quando a gente pensa Bakhtin, que é a particularidade, como pensar essas relações quando não temos a palavra, quando o que temos é a expressão visual, né? Essa é a grande questão. Então aí, já falei, né? Sempre a gente pensar a particularidade, não essa ideia de aplicação. Junto à questão dos gêneros discursivos é muito importante, né? Então, gêneros discursivos, por quê? Porque, de novo, a gente vai ter aí o discurso da dança, ele é um gênero como outros existentes no mundo, né? A questão é quando a dança ela vira, por exemplo, uma coreografia, nós estamos tendo aí uma transfiguração. Assim como a gente vai ter, por exemplo, num romance, né? Existe um mundo da vida, algo existente no mundo da vida que ganha um novo sentido, né? Através dessa transfiguração numa obra de arte. A gente vai ter esse processo quando a gente vê uma dança, né? Então, existe aí essa relação que a gente pode fazer. Aquilo que eu já pontuei lá no início, né? Se a gente pensa na nossa comunicação com as pessoas, com aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, da nossa rotina, quando a gente se comunica, a gente presta atenção para falar, para entender, né, para recepcionar o discurso do outro, o que a gente fala, né, por que a gente fala, para quem a gente fala, né, quem são as pessoas que
que fazem parte, que estão interagindo com a gente, né? Qual é o contexto específico, quais são as intencionalidades que estão aí implicadas quando a gente vai se pronunciar, quando a gente vai se comunicar, tudo isso precisa ser levado em conta, porque qualquer alteração em qualquer um desses pilares aí vai estabelecer mudanças também, vai demandar da nossa parte ajustes, né? Que a gente faça outras negociações quando algumas dessas naturezas aí, dessas etapas são diferentes, são modificadas, né? Então, é uma coisa se eu vou propor uma conversa, uma live, é outra coisa se for uma palestra, é uma outra coisa se for um curso, é diferente se eu vou dançar, né? Então, tudo isso vai fazer diferença. Se eu vou dançar para os meus amigos, se eu vou dançar para pessoas que eu nunca vi na minha vida, entende? Então, são todos elementos que a gente precisa olhar quando a gente está pensando não só o nosso discurso através da palavra, mas quando a gente vai analisar uma dança também, ou quando a gente vai dançar, né? A gente precisa olhar para essas questões contextuais, né? Então isso é importante também quando a gente pensa em dança. E aí, dentro dessa questão de gêneros discursivos para Bakhtin, né, também vai importar aquela natureza dual, né, que a gente fala, língua e linguagem, né? Então, a natureza repetível, aquilo que vai remeter ao sistema, à estrutura da nossa língua, aquela natureza dicionarizada, né, se a gente pensa no discurso verbal, mas aquilo que também extrapola, aquilo que ultrapassa esse nível do sistema, do repetível, aquilo que vai gerar outros efeitos de sentido, que aí nós podemos fazer essa relação com o que Bakhtin fala sobre projeto enunciativo, né? Então, esse é a arquitetônica, o modo de dizer, né? Então, essa particularidade, essa novidade, né, que é instaurada, que se dá através do que se desenrola nesse plano concreto, né, de uma interação viva, concreta, né, no uso dos diferentes efeitos de sentido que uma palavra, que um gesto, que uma expressão podem adquirir no momento em que ele se dá, no uso, a partir do uso. Então isso é muito importante. Então essa natureza repetível e essa natureza irrepetível, né, que aí Bakhtin vai falar sobre a eventicidade do ser, né, essa irrepetibilidade do discurso, que é aquela ideia, né, nunca aquilo que repete é a mesma coisa, sempre algo novo vai participar do enunciado, sempre vai ter ali uma particularidade. Então, essas questões são bem importantes e foram para elas que eu olhei, que eu me debrucei na minha tese também, quando penso em dança, né? O que na dança traz aí, né, essa natureza repetível, né? O que eu olho e me remete a isso, né? Essa natureza repetível e o que me leva para esse outro lugar, né, desse repetível, dessa eventicidade quando eu penso dança, né, quando eu olho ou quando eu danço propriamente, né. Então essas questões, tá? E aí o conceito, a diretriz, né, a arquitetônica é extremamente importante para a pesquisa, ela é a visão estética de Bakhtin, né. E essa arquitetônica são fundamentais, né, porque são elas que norteiam os percursos da tese, né, e aí basicamente, assim, eu acho que uma forma bem didática de trazer aqui, que eu gosto muito, e o Adail Sobral é que vai falar também disso, né, que a arquitetônica é aquele modo de dizer, né, então, assim, eu vou trazer um exemplo bem básico e simples, né? Se todos nós tivéssemos que escrever sobre o amor, bom, o tema é isso que vai sempre repetir,
né? Mas cada um de nós falaríamos sobre isso de uma forma diversa, né? Traríamos particularidades, certamente, né? Cada um de nós. Então é isso, são esses modos de dizer que estão ligados aí a um estilo, né? Aí está o projeto enunciativo da autoria, né? Então é assim na obra de arte quando a gente pensa o romance e também, a meu ver, a minha hipótese é que a gente também poderia pensar nesses termos, né, arquitetônicos quando a gente pensa o discurso da dança, né? Mas de novo, não é coincidência e não é aplicação. Como que na dança a gente consegue visualizar isso acontecendo, né? Então é por aí, tá? E tem uma afirmação da Marília Amorim que eu já até coloquei aqui no... Isso, Adriana, construção da subjetividade só há subjetividade porque há intersubjetividade, né? A professora Neiva Gomes, na época desde a minha graduação no mestrado, falava muito nisso, e é a ideia, essa noção bem bakhtiniana, né? Essa importância do outro para a nossa constituição, né? E vice-versa, né? Então, não vivemos isolados, vivemos num mundo em que a relação a gente não tem como fugir da relação, né? Somos relacionais, né? Então isso é muito importante, né? Pra gente, com certeza. E aí, dentro dessa ideia da arquitetônica que eu estava trazendo, né? Tem uma afirmação que eu ia compartilhar, que já falei outras vezes, mas vou falar de novo, né? Que eu adoro, que a Marília Amorim coloca, né? Tá lá no meu trabalho também na tese, que ela vai dizer assim que a gente ilumina o objeto com o valor que imprimimos nele, né? Essa é a ideia, né? Então, isso em Bakhtin é o que a gente vai encontrar quando ele fala, né? Não amo porque é bonito, mas é bonito porque eu amo. Então, vejam só, né? A valoração é o valor que nós imprimimos, né? Esse valor, nós valoramos as coisas, né? Então, olha aí essas vozes sociais, né? Por isso que a gente, se eu vejo uma dança, se eu vejo uma poesia, ela vai ter um olhar para mim, ela vai ter uma particularidade que para mim também, que talvez se eu mostre para uma outra pessoa, a percepção dela sobre aquilo vai ser totalmente diferente. Então, é muito bonito isso, a gente pensar que as coisas são iluminadas com o valor que nós imprimimos nela, né? Então, eu sempre gosto de trazer, e para a gente pensar essa arquitetônica, a questão do estilo, eu acho super válido trazer essa voz aqui, né? Renová-la, né? Aqui, nesse momento. Então, esses pilares, né? Esses elementos, né? Que vão informar a arquitetônica para Bakhtin, né? Então o conteúdo é essa valoração, né? Essa valoração social, que vozes sociais estão presentes num determinado discurso, estão se dizendo, né? Além da valoração, é o material, né? A forma composicional. Então, qual é a materialidade através da qual essas vozes, essas valorações se tornam visíveis, né? Viáveis, né? Qual é a materialidade, qual é a concretude, né? Material, né? De que maneira esse discurso está se dando. E a forma arquitetônica, essa relação toda aí envolvendo... E tudo, né, gente, importante frisar, né, conteúdo, material, né, forma composicional e forma arquitetônica. De novo, esses três elementos, eles estão juntos, interconectados. Aqui eu estou dividindo, assim como na tese, ressalto, né, só para a gente entender mais, de forma mais didática, a que ponto específico nós estamos nos referindo para abordar determinados aspectos da análise, né, depois das danças. Então é importante dizer, então essa forma arquitetônica, essa relação entre todos esses elementos, a relação, né, como se dá a relação da autoria com as personagens, como se dá a relação do autor com
os espectadores, né, com o público, como é que se dão os elementos, né, também composicionais entre si, essas diversas partes, né, que são importantes que a gente compreenda como elas funcionam, como elas se relacionam, para que a gente possa depreender esse todo, né, para que a gente tenha esse todo de sentido, né, a gente possa buscar por ele, né, se desafiar a buscar por ele, versões deles, né. E aí, de novo, né, sempre importante, não é a visão, são perspectivas que a gente vai tendo, né, provavelmente eu tenho visões, vocês também quando forem observar alguma dança, aquelas danças que eu analisei vão ter outros olhares e assim a gente vai constituindo. Então, sempre é importante dizer também, eu acredito, que do ponto de vista bakhtiniano a gente nunca pode, né, sei que não gosto de generalizar, mas é nesse sentido da gente evitar essas construções assim de a visão, né, isso, mais bakhtiniano, mais coerente com Bakhtin, a gente entender a nossa visão como mais uma, sempre, né? Não no sentido de banalizar também, mas no sentido de entender que a minha é sempre uma em contato com outras tão importantes quanto, né? Então acho interessante a gente falar sobre isso, né? Até porque quando a gente for pensar nossos títulos, né, as nossas pesquisas, pensar desse ponto de vista também. Eu acho que é super válido, né? A gente trazendo o papo para Bakhtin aqui, né? Compartilhando algumas impressões. E aí, assim, gente, eu analiso então na tese 4 danças, né? São 4 objetos, né? São 4 projetos enunciativos, né? De dança do ventre. Todos são de bailarinas brasileiras, né? Então, uma dessas danças é do dito gênero tribal, não é dança do ventre tradicional, clássica, né? Mas que entra aqui do ponto de vista de haver um repertório forte, né, de uma ligação forte com o repertório de movimentos da dança do ventre, então do ponto de vista da linguagem é super válido, então por isso que entrou, que é a dança da Bruna Gomes, né, da Amálgama de Porto Alegre. Entra a dança também, uma dança, né, da Priscila Fontoura, que é a diretora na época, né, da Escola Marim, como eu já falei no início, e também que projetou muito, né, da sua carreira nos Emirados Árabes, né, constituiu todo parte da carreira dela, né, com muito sucesso, muito êxito fora do Brasil. Também a Nur, né, uma dança da Nur, que é da Daniela Sacomano, que é, né, na época, né, ali da casa de Chakani Khalili, né, que é aquela escola, rede famosa, né, de São Paulo. Vocês devem conhecer quem é daí da dança. E também a Carrina também, né, um outro nome exemplar nesse sentido. Então, o meu objetivo ali foi compreender como é que se constitui, então, na dança, em cada uma dessas danças, né, em diferentes contextos, como é que se dá essa compreensão do conteúdo, do material e da forma, né, levando em conta as especificidades de cada dança, então os contextos de cada uma delas, né. E aí, claro, dentro da noção dos objetivos, né, específicos, né, da noção de conteúdo, né, então quais são as ideologias, quais são as vozes, quais são as valorações sociais que cada uma dessas bailarinas enuncia, né, entoa, né, em cada um desses contextos, né, que vozes elas representam. Obrigada, Adriana, muito interessante seu trabalho, que bom que tu está gostando, a ideia é que a gente trocar justamente. Então essa noção, né, de as vozes,
que vozes cada uma delas estão sendo representadas ali. E aí, para a gente dizer que vozes, a gente tem que olhar, né, como é que a gente embasa isso, como é que eu digo que uma bailarina está evidenciando, né, está entoando uma determinada voz. Eu preciso olhar para as marcas enunciativas, né, tanto para as marcas composicionais, né, quanto para as marcas enunciativas, né. Então, assim, as intencionalidades, os outros elementos da cena também, porque aí a gente vai ter não só aquilo que elas dizem diretamente, mas a gente vai ter também o cenário, né? Nós vamos ter elementos também extralinguísticos do ponto de vista visual aqui que a gente precisa ler para também compreender dessa voz, né? E junto aí, claro, dentro da questão da forma arquitetônica, que se liga, né, a essa forma composicional, justamente o que é código quando eu penso dança do ventre, né? Quando eu analiso uma dança, o que é esse repetível, esse código, o que faz parte da estrutura, e o que me diz que essa bailarina está dizendo algo que vai além da estrutura, que vai além desse código, claro, fazendo uso dele. Né? Então, de novo, a gente, bem importante aqui do ponto de vista bakhtiniano, né? A gente não fazer aquela separação, assim, como se o plano da significação e do sentido eles não estivessem conectados, né? A gente só consegue chegar justamente a um projeto enunciativo, né? A gente consegue chegar a outros efeitos de sentido porque há uma relação, né, com esse código, com esse sistema, com essa... Deu uma pausinha aqui para mim, não sei se para vocês está ok, gente, qualquer coisa me falem, tá? Então a gente, é como eu falo, né, sempre uma poesia, né? Então a gente se delicia, né, com uma poesia, com os efeitos de sentido, com aquelas metáforas que nos levam para outro lugar, assim, a partir de um lugar tão sensório, né? E tudo aquilo foi possível porque há um domínio, né, do código, dos sistemas da linguagem, né, que é o que permite ao poeta criar, né? Ele consegue brincar com a linguagem e criar esses novos efeitos. Então, quando isso acontece, quando eu vejo uma dança, né? Quando eu olho, quando eu analiso, ou quando eu vou dançar, dependendo qual é a minha relação, né? A relação pretendida, como é que se dá essas relações, né? A partir do dançar. Então, a tese, ela busca problematizar essas questões, tá? De modo geral. E hoje a minha ideia foi trazer, né, esse primeiro encontro aqui, esse olhar mais amplo, né? Antes de terminar, eu quero só uma coisa que eu gostaria de sinalizar, porque além das análises dessas 4 danças, para quem se interessar, né, na própria constituição, assim, da pesquisa, né, de como é que ela está organizada, né, para quem quiser saber e não acessou ainda, né, os primeiros capítulos, obviamente, tem um momento de contextualização ali da dança do ventre e também, obviamente, dos pressupostos teóricos, né? E aí o que eu acho, assim, ó, que é um diferencial também do meu trabalho é que nessa busca, obviamente, eu tô querendo vislumbrar, né, essas diretrizes bakhtinianas a partir de um campo visual, né? Então isso é o desafio, é o que não temos, é o que estamos desbravando, né? Mas a gente tem toda uma tradição que vem do verbal, do verbo visual, né? Que é o que Bakhtin já nos oferece, que é o que muitos autores do círculo já oferecem, a própria Betty Bright, o Jean, como eu disse, foram exemplares para mim, me ajudaram muito a fazer essa retomada, né, essa reconstituição desde a tradição, né, de certos preceitos, né, desde o verbal vindo, né, evoluindo para entender objetos verbo-visuais para que chegue nesse momento da visualidade e a gente possa se experimentar
né, em como é que essas relações se dão. Então, além de fazer essa retomada do ponto de vista da escrita acadêmica, claro, dessa construção, existe também um formato de verbovisualidade já experimentada nesses capítulos teóricos, né? Então, além de trazer, né, me debruçar sobre essas reflexões, já tem ali um processo de experimentação de como é que a gente pode prestar atenção nesses conceitos, nessas diretrizes, com elementos já verbovisuais. Então já tem análise ali de três danças, né, de 3 projetos enunciativos, não de dança do ventre, daí, mas a gente vai ter 3 versões de A Morte do Cisne, que originalmente foi dançado pela bailarina Ana Pavlova. Então tem ali aquele balé clássico, aquela versão da Morte do Cisne, né, que vocês devem conhecer, mas não tem referências, né, na internet, todo mundo pode encontrar facilmente, e lá na minha pesquisa existe uma versão, né, também analisada ali, da Morte do Cisne, balé de Trocadeiro, então que é uma versão parodiada, né, dessa Morte do Cisne, então já vai trazer uma outra atmosfera, um outro tipo de leitura, já é um outro contexto a ser analisado, e junto a Morte do Cisne, dançada pelo bailarino John Lennon da Silva, para quem curtia aqueles programas Se Ela Dança Eu Danço, né, eu gostava muito, já via desde ali, mas retomei essa dança quando eu estava cursando ainda o curso de dança como aluna especial, que foi a professora Flávia Pila do Vale, que trouxe, né, essas danças, e aí aquilo era 2014 mais ou menos, e desde lá eu já fui recolhendo porque eu vi que me servia muito para pensar as questões bakhtinianas, né, e isso acabou sendo incorporado na tese, né, a Marília também, por ser Marília Amorim, né, por ser uma pessoa que já também se debruça nos aspectos da visualidade, já orienta trabalhos também, né? Também já tinha proposto atividades pensando, né, nesse campo junto. Anteriormente também tem artigo dela, inclusive, para quem se interessar, né, que foi publicado agora em 2020, mas pensando nessa trajetória dela. Então, além da minha tese, também tem essa referência para quem se interessa, qualquer coisa podem falar comigo. Eu deixo ali vou deixar nas referências também aqui do vídeo para quem se interessar. E tá. E essa última do John Lennon da Silva é para quem não viu ainda, né, é uma versão de street dance, justamente, né? Então é super interessante, de novo, a gente ver, né, como, ok, o tema, né, a morte do cisne é o comum nessas 3 danças, mas na dança dos 3 vão ser mortes dos cisnes diferentes. E o que torna cada uma diferente. Então, na própria evolução ali do desenrolar, né, do capítulo teórico, eu já proponho uma análise junto, né, com o leitor, desse campo verbo-visual, e isso, de certa forma, é o que vai nos preparar depois para esse desafio de leitura estritamente visual depois, né? Então, para quem se interessar. E junto também no final há também um fechamento que eu faço, um fechamento, né, uma conclusão provisória ali, né, que a gente coloca, que é sobre arquitetônica, com uma apresentação também. Uma apresentação bem interessante, oriental, ali para a gente pensar arquitetônica, essas partes que são importantes para esse todo, mas eu vou falar ainda sobre isso, tá, gente? Mas acho que hoje, de modo mais geral, mais amplo, né, me apresentei um pouquinho mais para quem não me conhecia desse campo da dança, né, um pouquinho como é que foi a minha trajetória, uma partezinha, mas que é uma parte bem importante,
e também, de modo geral, como é que é a pesquisa, e falando, claro, sobre ela. Então, quem se interessar, siga acompanhando. Esse quadro é o quadro É o Coração da Pesquisa, que é esse espaço para socializar, né, para trocar, algo que é tão importante nesse momento que a gente vive. Eu sempre gosto de sinalizar, né, gente, estamos vivendo um momento dessa pandemia em que as trocas, né, elas seguem sendo tão ou mais importantes, né? Eu venho de um lugar de privilégio, né? Sempre tive, graças o acesso à educação, mas quanta gente não tem, né, esse acesso, e tive a possibilidade de ser bolsista, tive a possibilidade de concluir os meus estudos fora, foi uma oportunidade ímpar. Infelizmente não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né, que espero que o nosso mundo possa melhorar cada vez mais para que outras pessoas tenham essa oportunidade, e enquanto não for assim, é nosso dever, né? Nós que ocupamos esses lugares de privilégio precisamos fazer a nossa parte para trazer, né, esses conhecimentos, essas sabedorias que muitas vezes circulam nesse espaço de privilégio, como é o caso da academia, né, de trazer para esses outros lugares, por exemplo, para uma live até a casa de cada um, de a gente poder estar conversando de modo informal, pensando sobre vida, pensando as relações e trazendo esse pensamento filosófico que às vezes é colocado de uma forma tão distante, né, da gente, a gente possa trazer para perto, para que a gente possa usufruir também, né, dos benefícios, das riquezas que um autor tem para nos oferecer. Então esse é o propósito do canal. Hoje o propósito foi compartilhar um pouco da minha pesquisa e eu vou seguir falando sobre ela, vou seguir propondo outros diálogos com outras danças, com outros convidados, outras convidadas, e eu peço a quem curte esse tipo de assunto, essa temática, que siga aqui o Instagram, né? Permaneça seguindo e também se inscreva no canal Bakhtin Artista. É bem importante esse apoio para que eu possa entender que está ressoando aí do outro lado, para que a gente possa continuar estabelecendo contato. E quem puder, deixe seu comentário, curta, compartilhe, siga com a gente. Na semana que vem a gente segue no Entre Vozes, só para avisar já em primeira mão para quem está aqui. A gente vai seguir no Entre Vozes 43 com a presença da Fernanda Guimarães, a notícia em primeira mão para quem está aqui. E ela vai trazer uma fala muito importante sobre a pesquisa de doutorado dela, que vai falar sobre gêneros discursivos numa proposta para a escola. Então vai ser um grande prazer conversar com ela, que é minha colega também, e para que vocês possam conhecer também um pouco mais do trabalho dela e um pouco mais, sempre, né, da visão bakhtiniana, para que a gente possa aprofundar os diálogos entre nós por aqui e para além daqui também, né, gente? Então é isso, muito obrigada, agradeço muito a presença de todos, de todas, de todes. Espero que vocês tenham gostado. Dancem muito e saibam que Bakhtin existe e ele pode nos ajudar muito a estabelecer relações cada vez mais profundas com a gente mesmo e com o que está à nossa volta, e a gente pensar melhor nessas relações todas que nos constituem. Achei ótimo conhecer mais os conceitos de Bakhtin que você vem me apresentando. Que bom, Andréia, sempre muito bom. Andréia também, bailarina, e eu acho que cada vez mais bakhtiniana também, né? Andréia, que bom. Obrigada pelo momento de reflexão. Eu que agradeço, Adriana. Muito obrigada. E a gente, quinta-feira, tá de volta aqui. Quem puder, fique em casa, se cuide e até a próxima, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.